Shalom, shalom, bom dia, sejam todos bem-vindos. Mais um Oséias, mais um ativando o ensino aqui na presença de Deus, não é? E que cada um de nós sejamos abençoados pela presença do Espírito Santo que quer nos revelar as verdades tão pertinentes ao reino de Deus, não é? Para que vivamos nelas, através dela, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos tributar a Ti honra, glória, graça, poder, majestade, domínio. Nós estamos, ó Pai querido, com os nossos corações voltados para Ti, porque entendemos que precisamos demais de Ti, Senhor. Então, vem, Senhor, vai visitando cada lar aqui representado, cada casa, cada irmão, cada pai de família, cada mãe de família, Senhor, cada um daqueles que Tu levantaste por arrimo de família aqui neste lugar, ó Deus, e que hoje talvez, ó Rei da Glória, não sei, Senhor, mas está carregando, ó Pai querido, algo morto, algo vazio ali, Senhor, porque está vendo a morte que chegou, está vendo, ó Pai querido, a perda, a dor da perda, a tristeza, Senhor, e Tu, ó Rei da Glória, vem chegando com uma multidão de alegria, uma multidão em festa, porque milagres estavam acontecendo. Mas Tu, Senhor da Glória, encontraste aquela mulher, a viúva de Naim, e Tu disseste para ela, mulher, não chores. Papai, era tão complexo essa palavra, não chores. Aquele menino era arrimo de família, era o sustento e a esperança da mãe. Papai querido, era como uma Noemi lá no passado, sem marido, sem filhos, ó Rei da Glória, que ficou tão amarga, Senhor, mas aqui no Novo Testamento tu apresentas uma situação semelhante. Mas assim como tu interrompeste uma história de sepultura lá em Ruth, ó Pai querido, Noemi, Boaz e todo aquele povo, Senhor, Tu estás mais uma vez querendo interromper uma história de sepulturas, de morte, onde um povo, há uma caminhada para o enterro de esperança, de vontade de viver, de coisas, ó Pai querido, que era o nosso sustento. Mas Tu estás dizendo, não chores, não chores. Tu estás chegando numa temporada de milagres, de afirmação do Teu nome, de afirmação do Teu poder. Então, que cada um de nós que aqui estamos, comecemos a ouvir esta palavra, não chores, não chores, em nome de Jesus, e possamos nos levantar, Senhor, porque é tempo de nós ouvirmos a Tua voz, e toda tristeza, toda caminhada, toda descida ao Hades, ao Sheol, Senhor, seja interrompida pelo poder da Tua palavra, pelo Espírito Santo Consolador, pelo Espírito vivificante que há no Cristo vivo, Pai, e possamos assim fazer uma caminhada totalmente diferente daquela que o adversário planejou, Senhor, e ele vai ser mais uma vez frustrado pelo autor da vida, pelo conservador da vida, pelo autor e consumador da nossa fé, porque ele está presente para nos ajudar na batalha da fé, em nome de Jesus. Amém? E amém, graças a Deus. Amém, amados? Hoje nós estamos aqui na incumbência de trazermos uma palavra, né? O pastor Alexandre hoje vai ficar em outra atividade ali, não é? Ele está. Então, enquanto quinta e sexta, não é? Eu dei uma descansada aí, fiz algumas coisas, ele hoje vai dar uma descansada também, porque nos é necessário. Amém? Em nome de Jesus. Então, hoje, vamos trazer essa palavra que o Senhor pôs no meu espírito enquanto estávamos orando, sabe, pedindo para Deus um direcionamento que devemos trazer hoje para esse tempo de ensino, de ativação da palavra profética a nosso favor, de ativação daquilo que são as realidades de Deus a nosso favor. E o Senhor tem colocado isso, sim, no meu espírito a respeito da história de uma continuidade de um geracional. O que é que Deus quer fazer a nosso favor e o que Ele deixou para nós de exemplo na Bíblia para que possamos segurar isso, para que possamos permitir que a palavra que está no trono, já viemos já de alguns cultos, inclusive lá no Encontro dos Filhos, essa palavra foi ministrada, foi pregada, e algumas palavras estão assim muito vivas no nosso coração e queremos compartilhar, porque entendemos que aquele encontro de filhos que fizemos é uma orientação profética para nossas vidas, cada um dos filhos que ali tiveram, trouxeram uma palavra, uma direção profética, e queremos fazer todas as pontes para caminharmos muito bem orientados pelo Espírito de Deus que lá esteve, nos alegrando, nos levando a lugares mais altos, nos levando a confrontos, a embates, dos quais nós saímos vitoriosos, porque Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre.
Você pode dizer comigo: Deus é responsável pela continuidade de sua própria obra dentro de mim. Você pode dizer isso? Deus é responsável pela continuidade de sua própria obra dentro de mim. Você entende isso? Há alguém responsável pelo edifício ao qual você e eu temos nos tornado. E esse alguém é o Espírito Santo que habita dentro de nós. E cada vez mais ele quer que nós venhamos a dar espaço para ele, para a sua habitação. Ele está falando: alarga o espaço agora da minha habitação. Eu estou morando dentro de você e eu quero que você alargue esse espaço, porque eu quero que você... Shalom, shalom, Angélica. Eu quero que você transborde para a direita e para a esquerda. Eu quero que você encha a sua vida com o meu espírito, porque conforme eu vou galgando lugares dentro de você, as coisas vão acontecendo e você vai ficando mais santo, mais feliz, mais e mais alegres, mais daqueles que desfrutam verdadeiramente do reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, amados, hoje, dando continuidade àquela palavra que o pastor Alexandre tem trazido, e às vezes a gente também, e os filhos trouxeram ali no encontro, como já disse, eu quero falar um pouquinho a respeito de José e o que Deus colocou em Gênesis 37. Então, ali em Gênesis 37, eles começam falando, Deus, né, que mandou Moisés escrever essa história tão maravilhosa, ele coloca assim: habitou José na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Então, ele fala aqui: habitou Jacó. Shalom, querida, Deus te abençoe, missionária. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Quem era seu pai? Era Isaac, descendência de Abraão. Então, ele habitou ali naquele lugar que Deus havia falado para Abraão: conquiste esse lugar para mim, eu quero te dar um lugar, eu quero te dar uma região geográfica para você colocar os teus pés e conquistar. E ali estava Jacó, a terceira geração de Abraão. E ali fala: e esta é a história de Jacó. E não é tão interessante que Deus fale: e esta é a história de Jacó. Aí ele fala assim, ó: tem José, 17 anos. Eu achei tão interessante, não é? É a história do pai, mas ele vai contar a respeito do filho. Então, aqui Deus está falando de transferência, de legado, e essa história me emociona, essa história, essa palavra tão simples, aparentemente tão simples, não é? Esta é a história de Jacó. E aí começa a falar do filho. Do que está falando? Está falando da nossa continuidade, do nosso geracional e do que carregamos e podemos deixar de legado espiritual para os nossos filhos, aquilo que podemos deixar de herança espiritual para os nossos filhos, aquilo que podemos deixar, sim, de comportamentos santos para que os nossos filhos herdem essa manifestação por dentro deles, herdem um ambiente de glória. E esse homem, Jacó, né, tem a sua história determinada por esta palavra. Veja que se você pegar ali a história de Jacó, ela começa em Gênesis 26, 18 e vai até o 35, não é? O 36 vai falar a respeito de Esaú e a sua descendência, e 37 começa a falar de José. Mas veja que aprove ao Senhor colocar essa palavra. As palavras das Sagradas Escrituras, elas não são aleatórias, elas são colocadas propositalmente pelo nosso Deus, pelo Espírito de Deus, para que venhamos a meditar na história, sim, que há por trás das palavras e daquilo que ele quer comunicar. Então, o que ele está comunicando? Ele está comunicando uma continuidade de pai para filho. Até por isso coloquei o Salmo. Sim, querida irmã, é uma responsabilidade tanto, talvez a nossa maior responsabilidade. E aí nós precisamos entender que há filhos espirituais e há filhos naturais. E nós precisamos gerar para eles em amor, em santidade, e trazendo ali para eles essa continuidade. Então, veja, Salmo 72, 17, em algumas traduções, não são todas que trazem dessa maneira, mas eu gosto muito dessa. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar. E os homens serão abençoados nele, nesse nome. E todas as nações lhe chamarão bem-aventurado.
Então, amados, é isso que nós precisamos entender, que a nossa vida não para em nós. Então, é uma grande responsabilidade, como a nossa irmã Arlene falou. Então, o que vamos fazer, ela vai rebumbar para as gerações à frente. Ela vai trazer como que eu posso dizer, estilhaços para a próxima geração. Então, o Senhor aqui vem falando a respeito de José. Então, vamos ver a história de José. Veja que essa é uma família muito disfuncional. Mas veja lá, aqui falando, José, 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles aos seus pais. Então, aqui nós vemos duas mulheres que eram concubinas, não eram as esposas legítimas de Jacó, vamos colocar assim, e elas deram 4 filhos, né? 2 de uma, 2 de outra. E havia ali uma manifestação de maldade entre eles. Então, era uma família de 4 mães e aquela a desorganização na casa, porque era um ambiente de raiva, de ira, de discussão. Veja quantos estopins haviam dentro desta mesma casa. Aqui José ia observar os irmãos e percebia que os irmãos eram maus, de 2 mães, Zilpa e Bila. Eu coloquei aqui cada nome quer dizer, porque cada um desses nomes ele tem um significado profético, e se você gastar tempo, Deus vai falar muito com você em relação a cada um desses nomes. Veja lá, Zilpa, um pingo. Qual é a significância de um pingo, não é? Aí depois, Gade, tropa, Aser, feliz, e depois Bila, atemorizado. É um nome bem interessante. Depois, Dan, um juiz, e Naphtali, luta. Todos eles foram gerados ali dentro de um contexto de muita competitividade entre as irmãs Raquel e Lia. Então, tudo isso, sim, tem um significado, mas não é esse ponto que nós queremos trazer, mas só trazermos ali um ponto a respeito de como essa casa era disfuncional. E aí depois, José trazia as más notícias desses 4 irmãos que ele tinha. Aí depois nós vemos a parte do pai. Jacó tinha preferência por José. E já havia naquele tempo 10 outros irmãos. Benjamim não havia nascido ainda. Benjamim, ele vai ser trazido um pouco mais para frente. Ele não havia não, já havia nascido, sim, Benjamim já havia nascido, então, mas ele traz as más notícias desse irmãos que eram, no caso, não eram legítimos. E aí, depois, a história de Jacó, já falei, os sonhos e as palavras de José envenenavam seus irmãos, sonhos de governo. Então, veja aqui, nós temos 4 irmãos que dão trabalho porque não são da mesma mãe, e José vinha e falava mal deles. Aí depois os irmãos veem que o pai ama mais a José. Aí a palavra diz: vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então, aquilo era um barril de pólvora. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Então, José também não facilitou. Vendo ele esse ambiente hostil, talvez pela mocidade dele, a juventude dele, só 17 anos, ficava ali contando seus sonhos de alimentação, de governo, e aí os irmãos ficavam com mais raiva dele ainda. E aí vamos aos sonhos de José. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então, aqui, amados, o que é feixe? Feixe, naquela época, eram os feixes de alimento, os feixes de grãos. Aqui, o grão, normalmente, seria o trigo. Então, aqui, profeticamente, nós podemos entender que José estava falando a respeito, o alimento que vocês vão trazer se dobrará ao alimento que eu trago. Olha que interessante isso, não é? Existe também alguém que trouxe um alimento para derramar sobre nós, o Cristo vivo, para que nós alimentássemos outras vidas. Então, aqui José já estava falando, como que eu posso dizer, de um governo superior que viria sobre os seus irmãos, que podemos fazer uma tipologia aí, próprio Cristo. Aí depois ele vem e fala, então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós e sobre nós dominarás realmente?
E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Então, ele, ele devia ser aquele jovenzinho que falava: eu vou reinar sobre vocês. Então, eu creio que quando ele passava, o pessoal falava mesmo, porque depois até isso que falam: lá vai aquele que tem o rei na barriga, não é? E José certamente devia falar: eu não tenho rei só na barriga, eu tenho rei no meu corpo inteiro. E aí ele ia só suscitando mais ira no meio do seu povo. Então, às vezes, amados, a nossa falta de sabedoria em contar os planos e os sonhos de Deus e nos arrogarmos daquilo que sabemos que Deus vai fazer nas nossas vidas pode nos trazer problemas. Qual é a estratégia, então? A estratégia é o silêncio. Guarde no coração aquilo que Deus tem falado a teu respeito, aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Deus está contando para você no secreto. Não fique contando para pessoas que talvez já tenham um certo resquício de perseguição contra você, porque as situações ali já levavam as pessoas a odiarem José, não é? Independente de qualquer coisa que ele já houvesse manifestado, já havia um amor do pai, diferenciado por ele. Então, às vezes, coisas que fogem ao nosso controle. E aí as pessoas olham para nós com um olhar mesmo de inveja, de ódio, porque já há uma marca, há uma capa, há uma investidura, há um revestimento sobre nós. E isso não é culpa nossa, mas aqui nós temos que cuidar da nossa parte, não é? E José verdadeiramente não cuidou da dele. E por conta disso, ele teve que ir para alguns lugares, não é? Para tirar aquela soberba que havia no coração dele, aquelas coisas todas que havia de como que eu posso dizer, uma certa petulância, não é, do coração dele. Deus precisou encaminhá-lo. Então, nunca pense que o teu sofrimento e o meu sofrimento é sem propósito. Não é? Deus não é um Deus cruel. Eu gosto muito de me lembrar da palavra que o Senhor traz lá em Lamentações. Ele fala que ele não tem prazer no sofrimento do homem. Então, se Deus não tem prazer no sofrimento do homem, por que sofremos? Não é? Será que Deus, então, porque Deus certamente não é sádico, e ele não quer trazer verdadeiramente um masoquismo para os seus filhos. Ah, eu estou sofrendo e eu gosto do meu sofrimento. Não, Deus não gosta do nosso sofrimento. Ele não se apraz no nosso sofrimento. A palavra de Deus está falando isso do caráter do próprio Deus. Mas o nosso maior problema é entender o caráter de Deus enquanto sofremos. Nosso maior problema é não achar que Deus nos abandonou, como José, eu creio. Ele creu que o pai o abandonara, porque ele não sabia que o pai havia recebido uma notícia de que ele estava morto. E talvez dentro do coraçãozinho dele houvesse aquela expectativa: meu pai tem dinheiro, meu pai pode vir me procurar. E dia após dia, aquela esperança talvez estivesse sendo adiada e adoecia o coração de José, não é? Porque vemos que José tem um rompante ali de se apresentar para os irmãos quando os irmãos falam a respeito do pai. Eles falam, os irmãos chegam e falam para José, falou assim, o nosso pai, ele ficou inconsolável, ele chora até hoje a morte do nosso irmão. Veja que aí ele ficou sabendo que diante dos olhos do pai ele havia morrido, não era porque o pai não quisera procurá-lo, mas porque trouxeram uma mentira para o pai. Então, amados, quantas coisas nós podemos viver ali, e vimos que José viveu, e quanta ferida foi colocada dentro dele, para poder levá-lo, sim, a um lugar de governo. Ele teve que aprender a colocar os seus sentimentos em segundo lugar, e chegar o tempo de Deus tratar os sentimentos dele. Então, não se apresse ou não seja paralisado por causa dos seus sentimentos. Seja pacificado neles e entenda que se você e eu estamos sofrendo, é porque Deus tem um propósito. Deus, como disse, ele não tem prazer que venhamos a sofrer, mas ele tem propósito para nos ajudar a tirar determinadas coisas de dentro do nosso coração. Nós abrimos esta ministração hoje com a história, com a oração, clamando a respeito do Espírito Santo interromper caminhadas de enterros, de sepultura. A viúva de Naim, ela tinha ali um arrimo da sorte dela, que era o seu filho, que havia morrido. Ela não tinha mais nada. As mulheres em Israel dependiam dos seus esposos, dos seus filhos. E o filho, ela já era viúva, perdeu aquele que poderia lhe dar a esperança. Ela seria ali mais uma viúva na fila da, entre aspas, assistência social daquele povo. Então era muito triste a história dela, financeiramente, emocionalmente.
espiritualmente. Mas Jesus interrompeu. Então, nós precisamos entender que Jesus, ele quer suspender a tristeza do nosso funeral. Ainda que esteja morto, viverá. Então, entenda, existem mortos que querem permanecer na nossa vida de maneira inequívoca, mas quem vai determinar se ela vai continuar dentro de uma conquista da nossa vida, dentro de conquista de território, e tudo vai sendo tocado pela morte, somos nós. Nós é que vamos decidir, morte, você vai ficar, ou morte, você vai receber o toque daquele que tem poder de ressuscitar os mortos. Nós é que vamos ter que decidir. Por isso, pastor Alexandre, nós temos pregado a respeito de que a palavra está no trono. O que está no trono nos governa. Estamos falando de regências, regências espirituais, que vão reger a nossa alma, e a nossa alma, cheia da regência do Espírito de Deus, no nosso espírito, regerá o nosso corpo físico. Deus está chamando um povo à integralidade do seu próprio ser, espírito, alma e corpo. Então, voltando aqui, José estava no meio de um barril de pólvora. O pai amando mais, os irmãos com ódio, ele trazendo umas notícias dos irmãos, era autoexaltado, gostava de contar uma história boa a respeito de si mesmo. Então, aí ele tem outro sonho ainda, e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam perante mim. Jesus quer retirar tristeza de morte. Sim, há uma outra tristeza, não é, irmã Raquel? Há uma tristeza que é segundo o coração de Deus, segundo um arrependimento genuíno, que nos leva à vida. Agora, existe uma tristeza que é só um remorso, e ela vai nos levar à morte. Não é a morte espiritual, porque ficaremos alisando a nossa morte, alimentando. E é muito interessante que ontem mesmo no culto trouxemos isso. Deus não vai retirar do teu coração aquele que você está alimentando. Então, com a sua boca você fala, eu quero que tire. Mas com a nossa atitude e pensamentos, e depois também com palavras, no cotidiano, no dia a dia, nós vamos alimentando isso. E Deus está falando, eu quero que você pegue esse pacote maligno e tome uma decisão em relação a isso. E deixe que o que eu faça todo o resto. Decida, entregue nas minhas mãos, decrete uma sentença sobre esse pacote e deixe eu tirar a tua alimentação. Pare de se alimentar disso. É a mesma coisa de falarmos, eu quero parar com o trigo, e a cada dia inventarmos uma comidinha nova com o trigo. Ah, eu quero parar com o açúcar, e cada dia chega uma comidinha nova, uma bebida nova com suco. Esses dias eu passei por uma experiência interessante. Eu cheguei num lugar e pedi um suco num dia, e veio com açúcar. Eu falei, por favor, sem açúcar. Aí chegou com açúcar. Eu bebi do mesmo jeito. Aí chegou a noite, estávamos numa outra cidade, chegou a noite, fomos jantar, e aí veio outro suco com açúcar. E eu falei para o meu esposo, eu sou meio desatenta a determinadas coisas, e eu falei para o meu esposo, eu pedi sem açúcar? Ele falou, você pediu sem açúcar. Então, ele deu o exemplo do nosso apóstolo, porque já estivemos em lugares onde o nosso apóstolo Éder está, e o apóstolo manda de volta. Ele fala assim, não, eu pedi sem açúcar, por favor, troque, não é? E eu não tive esse rompante, mas eu gosto de coisas sem açúcar. E eu abro uma exceçãozinha quando eu estou em algum lugar fora, na casa de alguém, não quero dar trabalho. Então, com açúcar, com açúcar. Mas quando é num ambiente em que eu estou comprando, então, não é? Mas o que a gente faz? Vocês ficamos quietinhos. Então, eu entendo, não é um fim de mundo, não vou morrer por causa disso, mas eu posso me posicionar. E é desse tipo de alimentação que eu estou falando. Às vezes abrimos as concessões, às vezes abrimos a indulgência da nossa própria carne. Às vezes falando, tá, um suquinho de limão com açúcar, não é? Melhor. E não queremos nos manifestar. Tomamos aquele golinho, sentimos e falamos, tá, deixa para depois. Mas o Senhor está falando conosco. Ei, você toma uma atitude de querer sair de determinados lugares, depois vem o suquinho com o canudinho e você continua tomando? Então, amados, o Senhor está nos tratando a respeito de determinadas coisas que nós ainda estamos alimentando. Você quer que eu tire? Então, me entregue a alimentação disso. Pare de se alimentar, porque não tem coerência naquilo que você fala e com aquilo que você faz. Não tem coerência. Você continua. Vamos pegar aí
uma pessoa que está assistindo alguma coisa, não é? Que Deus está falando para não assistir, não assista, não assista, mas chega naquele determinado momento, nós nos levantamos para assistir e não há resistência, não há nenhuma guerra, não há nada que possamos fazer, entre aspas, que nos tire daquele lugar. Mas Deus está esperando que com a boca falemos e com a nossa atitude venhamos a determinar determinadas coisas, né? Determinar aquilo que estamos pedindo para Deus tirar. Então, voltando aqui para José, ele fala, e contando os sonhos a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Não é? Então, amados, aqui está o caminho profético, o qual Deus havia dado para José. Logo em seguida, agora vai começar a saga, vamos colocar assim, a caminhada profética de José, porque daqui a pouquinho, nesse mesmo capítulo, nós vamos ver José sendo vendido. Então, eu quero te convidar, você que tem uma palavra na presença de Deus, qual é a palavra que Deus te deu? Às vezes é em relação ao seu casamento, à sua família, às vezes é em relação a você mesma, como ministério, como uma profeta de Deus, um pastor, uma pastora, um apóstolo, um líder, que Deus esteja chamando para algo. E aí nós confundimos, achamos que aquilo é nosso, e por conta do sofrimento, a perseguição, a, a quentura da prova, não é? O fogo da prova, nós vamos achando que podemos deixar isso de lado. Nós vamos achando que, por conta do nosso tão grande sofrimento, isso é negociável. Mas Deus está hoje falando, isso não é negociável, porque eu tenho uma eternidade que eu preparei para que você cumprisse na Terra. Não tem outra pessoa que vai cumprir esse propósito a mesma maneira que eu pus nas tuas mãos. Então, Deus está falando, você está sofrendo? Meu filho também sofreu. Da mesma maneira que esse homenzinho aqui, esse menino aqui, ele fala, sendo ainda jovem, quer ver? Teve José um sonho aqui, mais para frente. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo, Jacó pensando, e como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém? Perguntou Israel a José, não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E respondeu José, eis-me aqui. Será que José era tão ingênuo assim, que ele não sabia que ele estava sendo dirigido para um campo minado, onde ali haveriam os 4 filhos de Zilpa e de Bila? Será que ele não sabia que o restante da sua casa, tirando Benjamim, que era mais novo do que ele, estariam todos armados ali para tentar algo contra ele? Será que José era tão ingênuo assim? Então, às vezes, nós vamos ser mandados por Deus para lugares em que nós devemos saber que vamos ser enviados como lobos, como ovelhas no meio do lobo, ovelhas como aqueles que vão para o matadouro. Mas você precisa entender, ainda há um eis-me aqui, não é? Isso não tira a irresponsabilidade do pai, do próprio José, de ter se resguardado. Mas veja, tem um princípio aqui também. Nós precisamos entender que os propósitos de Deus precisam se cumprir. E a nós não cabe ficar julgando como é que Deus vai nos lapidar para nos colocar no trono, porque a palavra já está no trono. Deus te deu uma palavra, Deus deu uma palavra a teu respeito, ela já está no trono. E ela começa a governar as circunstâncias da tua vida para te colocar no trono, não é? E tem uma coisa lá em Provérbios que é muito tremenda. Aquele que escreveu o provérbio, Salomão, ele vai falando, 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 e ele fala, e tem uma coisa que eu não entendo, o caminho de um homem com uma virgem. Será que nós podemos entender o caminho do nosso Deus conosco? Né? Ele falou o caminho do navio do mar. Eu não consegui entender. Como que segue, né? Essa imensidão de água? Tá, tem uma bússola, tal. Naquela época, eu creio, não tinha nada disso. Mas como é que nós vamos entender o caminho de Deus conosco, que somos as virgens do Senhor? E às vezes queremos entender a mais do que nos é dado de direito. E aí nós nos perdemos por conta dos entendimentos que queremos ter em relação ao moinho de Deus. Como você e eu vamos enfrentar aquilo que precisaremos enfrentar na autoridade se não sofrermos? Aquilo que poderia trazer a substituição de nossas dores
pela substituição verdadeiramente das marcas de Cristo em nós. As marcas vivas, porque entregamos as nossas feridas a Ele. Aí Ele vem e fala, vem aqui, eu vou te dar o poder da ressurreição. E nós vamos só poder fazer a obra no poder da ressurreição. Não dá para fazer a obra no poder de feridas, no poder de dores, no poder daquilo que estamos alimentando. Estamos comendo com bocadas boas aquela coisa que Deus já falou, pare de se alimentar disso. Passamos por uma experiência, ontem estavam contando a respeito de um testemunho que eu mesma vivi, de sábado para domingo, uma noite de muita batalha espiritual. E eu tive que decidir. Parecia que o Senhor havia se ausentado. Mas eu sei que Deus ele tem um tratar com a minha vida de acordo com o ministério que Ele me deu. Não é um sofrimento, como eu disse, sem um propósito. Eu tenho que ser adestrada. As minhas mãos serão adestradas para o combate. E será que as nossas mãos são adestradas para o combate sem a veracidade, a força e o calor do combate chegar até nós? Será que Deus não precisa permitir que o combate seja muito real? Será que nós achamos que Deus vai trazer para nós um tempo de formar os seus filhos que vão dar continuidade a um nome que é sobre todo nome, sem nós recebermos as verdadeiras marcas de Cristo em nós, dentro de nós, com sofrimentos reais? Será que nós estamos achando que tudo vai ser um teatro? Ou tudo vai ser com aquelas balinhas de festim? Será que Deus não está falando para você? Sim, você vai sofrer. E qual é o sofrimento? É o sofrimento de matar a carne. Porque nesse combate que eu tive que entrar por um caminho de sair da incredulidade, qual o adversário estava lançando nos meus ouvidos. Um turbilhão de pensamentos me vieram. E eu, clamando ao Senhor, primeiro pus a palavra nos Salmos e comecei a decretar a palavra em Salmos. Então, o homem que eu gosto de ouvir, não é? Estava falando a palavra ali de Salmos, e eu escolhi do capítulo 4, capítulo 3 em diante, que eu gosto daqueles versículos que tem no final do Salmo 3, e fui, Salmo 9, Salmo 10, e decretando junto. Aquilo passou por um tempo, mas depois aquela proximidade da guerra, da luta, como o adversário quisesse socar a vida da gente, em ambientes espirituais pesados de morte, como uma viúva que está enterrando o arrimo da sua sorte. Mas Cristo veio e falou, filha, eu te dei armas, vamos. E a presença de Deus tão ausente, nada palpável, a não ser o Espírito Santo dentro de mim, para me orientar, ouça a palavra e declare. Aí depois, ele cantou um hino muito interessante, que fala a respeito de um povo cantando junto com os anjos, a igreja vem, não é? Como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. Então, esse hino estava cantando, mas aprove ao Espírito Santo a falar que ele estava, e ele está te convidando a cantar num coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. E aí, essa palavra ficou no meu espírito, a cantar num grande coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. E timidamente eu comecei a cantar um hino velho do Jason Lee Jones. E tu és bom em todo tempo, é bom. Então, um altar de dores, um altar de medo, de incredulidade foi sendo levantado diante de Deus, diante da minha dor ali, eu falando para Deus, Deus, o que vou fazer? Parece que o adversário vai me comer, não é? E essa guerra, ela está muito intensa e muito real, muito forte. E como vamos sair disso? E aí o Espírito Santo de Deus vem em nosso socorro para falar, use o louvor agora. O louvor é uma porta de decisão que eu te dou para que no meio da guerra você demonstre ao adversário quem é a prioridade da sua vida. Se é o teu sofrimento, essa aflição que o adversário quer jogar em você, ou se sou eu. Aquela aflição tinha uma raiz evidente, havia sido ferida, mortalmente ferida. E aí nós temos que decidir, essa ferida cresce ou essa ferida morre. Sempre haverá uma decisão para você. Se você quer chegar num lugar onde a palavra reina, haverão situações, você ler o Salmo 105, fala a respeito de José. Grilhões lhe apertaram pés. Ele passou por situações difíceis.
Tanto é que ele coloca na sua próxima geração o nome daquilo que ele passou. Esquecimento, não é? E frutífero. Ele precisou esquecer algumas coisas. Ainda que não estivesse morto dentro dele, e ele profeticamente falou: vem cá, Manassés, meu filho. Eu quero que haja um esquecimento do sofrimento da casa do meu pai. Meu pai me esqueceu aqui, mas eu preciso colocar um esquecimento maior, deixando para trás as coisas que para trás ficam. Só que aquilo ainda não estava mortificado dentro dele. Existem feridas que estão dentro de nós que ainda não passaram pelo processo da morte. Só que Deus está falando, eu tenho uma história de continuidade para você, José. Eu coloquei já a minha palavra no trono a teu respeito. Deixa essa palavra te governar. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temas, porque eu estou contigo. Então, naquele ambiente que eu estava de grande treva e grande aflição, e aquela ferida gritando e falando, você vai ter que reagir assim. Eu falei, não, eu quero reagir de acordo com Jesus. Jesus, eu preciso reagir de acordo com o Senhor. Como vou fazer? E aquela coisa tão terrível, assolando, assolando. Amados, estou contando o testemunho da minha vida. Eu e meu esposo gostamos muito disso, sabe por quê? Para que você não tenha nenhuma ilusão a nosso respeito. Não somos perfeitos, não somos vice-deus, não somos a terceira, a quarta, né? Vamos colocar assim, pessoas da Trindade. Erramos, falhamos, somos homens, mulheres, não é? Temos a semente de Adão e estamos com o nosso coração totalmente inclinado para agradar a Deus. Isso não quer dizer que não vamos desagradar os homens, mas o nosso coração, ainda assim, está inclinado para Deus. Podemos até fazer algo que desagrade o coração de Deus, mas porque estaremos sendo enganados, não por livre e espontânea vontade. E sabemos também, porque o nosso apóstolo nos ensinou, e depois o Espírito Santo me acrescentou a respeito de que o engano vem por uma cobiça do coração. O engano vem por uma carência de coração. Então, quem há no mundo que esteja pronto. Então, amados, aí vai mais um conselho. Confiança nos homens moderadamente. No Senhor, totalmente. Porque às vezes, involuntariamente, por conta daquilo que está no nosso coração, e nem sabemos, como Pedro não sabia do baita orgulho que estava lá no coração dele, não, eu morro por no Senhor. Ele não sabia que o orgulho estava no coração dele, até que o Senhor trouxe a revelado. Então, às vezes, por causa de alguma cobiça no nosso coração, podemos errar, mas por engano, não por voluntariedade. Então, querido, saiba disso e não endeuse homens. Não coloque o homem acima do lugar que Deus pretende que eles estejam. Tenha referenciais, mas faça isso com moderação. Eu quero ser igual a fulano. Não faça isso de maneira nenhuma, porque você e eu não sabemos os erros e dos pecados daquela pessoa, que às vezes ela está lutando ainda para sair e você quer ser igual, e às vezes os pecados dela, como meu esposo, já passou por isso, vem para você, não é? Então, moderadamente, nos homens, moderadamente, no Senhor, totalmente, porque Ele é bom, Ele não falha, mas o homem é falho, coração enganoso, não é? Tenha cuidado, tenha muito cuidado, muito cuidado. Nós podemos nos enganar e muito. Então, amados, voltando aqui, dentro daquilo que o Senhor estava querendo tratar no meu coração, eu tinha que ver o que eu ia alimentar. Eu ia alimentar aqueles pensamentos, daquela circunstância daquela ferida, ou eu teria que governar sobre aquela circunstância da ferida e falar: não vou comer as delícias, entre aspas, que você quer me oferecer, como se fosse um bom bocado de pão, o pão da vida. Isso é morte. E eu já te discerni. Então, existem coisas, amados, que nós já discernimos pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, e continuamos nos alimentando dela. E Deus já falou conosco: pare com essa alimentação, porque senão eu não consigo tirar. Pare com essa alimentação, porque não. Pare com a religiosidade, pare de se alimentar com a religiosidade, com a condenação, com a acusação. Porque às vezes as fortalezas, elas se formam não porque recebemos já algo pronto lá do passado, até dos nossos pais, porque existem fortalezas que foram formadas no comportamental dos nossos pais, isso sabemos também. Mas existem fortalezas que foram formadas porque nós demos crédito às mentiras de Satanás e fomos permitindo que um tijolo fosse colocado, outro tijolo fosse colocado e as barreiras foram se formando. Eu, por exemplo, as barreiras da rejeição ministerial.
Quantas vezes permiti que a barreira da rejeição ministerial fosse sendo formada, e aquilo se transformou numa fortaleza. E o processo para destruir os pensamentos que escondem Satanás lá no profundo dessa fortaleza, os processos para arrancar esses pensamentos são dolorosos. Então, te dou um conselho novamente. Não entre num lugar onde os pensamentos que vêm até você, até mim, sejam contrários à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é mais poderosa que os pensamentos malignos. Mas quem vai dar lugar de assentamento para os pensamentos malignos ou para a palavra de Deus somos nós. Deus não vai fazer isso por nós. Deus vai nos dar os recursos e a palavra. Como eu estava contando, eu poderia ficar lá na minha cama e aquele monte de pensamento horrível vindo e ele me falar de salmos e eu não colocar o salmo para declarar. Poderia vir o junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos, e eu ficar lá, não fazer nada. Como aquela seta maligna seria arrancada, se não no poder da espada da palavra que ele estava me dando? A decisão era minha. Deus não vai fazer isso por nós. Ontem o pastor Alexandre pregou muito sobre isso. E eu também falei mais um pouquinho. Deus não vai arrancar algo, porque o arrancar é nosso. Ele dá as ferramentas, ele dá a estrutura, ele dá condições. Foi isso que Jesus veio fazer por nós e para nós, dar condições, estruturas, recursos, força, sabedoria, revelação, entendimento, para aí nós usarmos tudo isso e falarmos, você não vai ficar. Eu estou te arrancando. Porque é contrário àquilo que meu Deus diz. Isso é muito Adão, isso é muito Satanás, isso é muito maligno, isso está me emporcalhando, eu estou enojado disso, então eu arranco isso. Ou eu aceito, achando que Deus vai fazer isso por mim. Ele não vai, saia dessa ilusão. Deus vai fazer só a parte dele, e ele já fez lá na cruz do Calvário, na fundação do mundo, enviando o Cristo vivo, e depois atualizando isso há mais ou menos 2000 anos atrás. Então, amados, voltando aqui para o nosso geracional, nós vemos quantas figuras proféticas tem dentro do ambiente da casa de José, até ele sair, para fazer aquilo que Deus estava gerando na vida dele. Falando um pouquinho a respeito de tempos e estações, nós estamos no mês de Kislev. Kislev quer dizer, ou Kisleu, quer dizer confiança. E esse menino foi entregue ali nas mãos dos seus irmãos, não é? Inadvertidamente, ou de acordo com o propósito de Deus, porque depois ele mesmo trouxe a declaração: vocês me intentaram fazer o mal, mas Deus reverteu tudo isso em bênção. Então há uma responsabilização, sim, para o homem, mas Deus reverte. Então, talvez, eu não sei onde você e eu estamos ainda. Eu tenho um pouco de entendimento de onde eu estou, mas você, eu não sei onde você está. Mas o que Deus está falando hoje para nós, dentro daquilo que são os tempos e estações, nós estamos no nono mês. Nono mês é tempo de gerar. Aliás, é tempo de dar à luz aquilo que for gerado. Não permita que haja um natimorto, um nenenzinho que nasce morto nas suas mãos por conta da violência das guerras. Porque eu tenho entendimento que algo gerou para mim nesses dias, enquanto estávamos nos eventos ali dos encontros dos filhos. Deus tinha algo para nós ali, e agora o adversário vem para roubar o meu bebê, ele é devorador de bebês. Nós estamos no tempo de, daqui a pouco, Cronos, Moloque, deixa eu ver aqui quem é a entidade que se levanta, é o Capricórnio, é Saturno, é o tempo de Sagitário, sim, amados. É o tempo do adversário vir para devorar as nossas sementes, para comer, através da sua falsa sabedoria, aquilo que geramos. Como que eu posso dizer? Os roubadores de colheita estão aí, às nossas portas. Mas o Senhor está falando, ou você vai confiar em mim, ou você vai confiar nas sensações e pensamentos que o adversário está lançando sobre você. Então, geramos, demos a luz, agora o adversário vem com força para arrancar. Minha parte é falar, aqui você não vai levar nada. E esse menino começou a entrar no processo de Deus. No início, algo novo estava começando na vida dele. E era o processo de começar a trazer o propósito eterno para a vida de um jovem de 17 anos. Onde você está agora? Qual é o processo que Deus iniciou na sua vida? E que talvez te custe extremamente caro. No sentido de que você vai perder o pai, vai perder a capa, vai perder a confiança dos irmãos,
A confiança que você tinha nos seus irmãos, que eram teus irmãos junto ali com você, não é? Tinha 4 irmãos que eles já sabiam que eram inimigos declarados, mas havia os outros que talvez houvesse uma expectativa de que o amassem, como Rubem, não é? Que queria protegê-lo, mas não conseguiu, porque de alguma maneira se distraiu e não pôde voltar ali para retirá-lo, porquanto os irmãos já haviam vendido para os midianitas. Então, amados, nós vamos vendo que há uma caminhada profética para nós e Deus, ele não está com nenhum prazer nessa história toda de sofrimento e dor na vida de José. Mas Deus tinha um propósito. Quantos daqui nesse dia vão querer alinhar o propósito de Deus a se sofrer, sofrer? Esther falou, se morrer, morri. Você vai falar isso para Deus? Se sofrer, sofrer. Se eu sofrer, eu sofri? Você vai poder falar isso para Deus? Porque José, amados, entrou nessa caminhada. Túnica arrancada, os irmãos, amados, veja a crueldade. Ele, a palavra de Deus diz que ele foi jogado numa cisterna sem água e eles se assentaram para comer pão. Olha o coração, olha que sangue frio, olha que ausência de sensibilidade. O irmão, talvez gritando dentro da cova ali e eles comendo pão, normalmente, porque eles eram por adversário. Talvez você encontre irmãos assim no meio do teu caminho. Você na cova, pedindo ajuda, necessitando uma palavra, de um abraço, de um empurrão. Ei, saia daí. Necessitando de um Rubem perto de você, mas ele sai para fazer alguma coisa, não é? Porque eu creio que José viu o Rubem falando para eles, falou assim, não, não mate o menino. Talvez ele, ei, dele. Tenha visto uma esperança ao olhar para os olhos de Rubem, e Rubem olhar para ele, estou conjecturando, mas não é heresia, preste bem atenção. Às vezes ele pode ter olhado para os olhos de Rubem, falando para ele, não, vamos matá-lo, jogá-lo na cisterna. Não, joga ele vivo. Então, talvez uma esperança, Rubem vai voltar para me tirar daqui, ele não vai deixar os meus irmãos fazer nada comigo, ele é o mais velho, ele é o primogênito, ele vai cuidar de mim, ele tem um nome, eis um filho, ele vai fazer alguma coisa por mim. E às vezes teu irmão mais velho aí, coloque quem for, se decepcionou porque ele estava distraído, não conseguiu segurar, não é? Mas Deus está por trás. Não pense, não podemos pensar que a nossa vida esteja nas mãos dos homens e também não está nas mãos de Satanás. Porque às vezes pensamos isso, não é? Às vezes achamos que por conta do sofrimento que estamos passando, nós achamos que a nossa vida está nas mãos de Satanás. Eu, por conta da exclusão que eu sofri, eu achei por muito tempo que a minha vida estava nas mãos de Satanás. E eu achava Satanás maior do que Deus, porque esse Satanás colocava dureza no coração dos homens e os homens obedeciam a ele. Então, certamente Deus era menor do que Satanás, não é? Esse era o meu pensamento tão equivocado. E depois Deus teve paciência comigo e falou: vem cá, Gideão. Eu não me importo que você pense essa porcaria a meu respeito, essa barbaridade a meu respeito, que você esteja equivocada a meu respeito. Eu não me importo com isso. Eu sei quem eu sou, eu não estou abalado na minha autoimagem, não, filha. Vem cá, eu só vou tirar esse aguilhão tão pesado, essa seta tão maligna que entrou e te envenenou toda contra mim. E aí eu pude ver Deus como verdadeiramente Ele é. Mas isso foi sofrimento. Isso foi um tempo de cova, de sepultura. A viúva de Naim enterrando seu filho. Quem era o meu filho? O próprio Deus. Ele não cuidou de mim. Ele morreu. Melhor enterrá-lo. Então, amados, você tem uma caminhada de José, o Senhor está falando, eu tenho uma história para contar através de um filho na terra. A história de Jacó era José de 17 anos. Deus tem senso de humor, não é? Ele está escrevendo a história dele através de você. Aleluia. Não é maravilhoso isso? Deus está escrevendo a história dele através de mim e de você, porque nós somos os filhos. José quer dizer o Senhor acrescenta. O Senhor está acrescentando na história dele através de nós. A palavra de Deus lá no Novo Testamento diz Atos dos Apóstolos. Tem uns que falam Atos do Espírito Santo.
Ali Deus está escrevendo a sua história através dos filhos que Jesus deixou naquela geração. Qual é a história que vamos escrever para o nosso pai? José pôde escrever a história de Jacó através da sua vida. Qual é a história? Você vai suportar? Você vai entender que o sofrimento tem propósito? Não é porque Deus nos deixou, nos abandonou. Deus prepara algumas costas para sofrer, para que você não tenha que sofrer o que eu sofri. Não pense que Deus é injusto, que Ele te deixou, te abandonou, que Deus é cruel, que Ele pode ser levado num caixão por uma viúva. Não é para ser enterrado. O próprio Cristo, que revela o Pai, Ele vai se apresentar para que você possa fazer os grandes feitos do Senhor nessa temporada, nessa geração. Deixe algo de peso, algo que verdadeiramente salte para a eternidade. Porque foi isso que José fez. O testemunho de José é tão forte, que ele é comparado na tipologia bíblica como o mais perfeito tipo de quem é Cristo. Deus está esperando pessoas que sejam nessa terra a mais perfeita tipologia, a mais perfeita referência de quem é Cristo. Ué, mas você mesma disse, pastora, que nós somos limitados, somos imperfeitos, mas Deus conhece a perfeição que Ele precisa fazer saltar aos olhos de cada um que Ele coloca ao nosso redor. Vão ver aqueles que verdadeiramente tiverem o coração aberto. O Senhor é Deus, Ele está no controle. Nós é que temos que sair do controle. Então, em nome de Jesus, quero fazer uma oração por nós. Amém? Pai, em nome de Jesus, eis aqui um povo. Estamos clamando por cada uma dessas casas que essa palavra está entrando. Sabemos, ó Rei da Glória, que os processos não são fáceis. São processos de dores. Mas é porque justamente teremos a marca do Cristo vivo em nós. Então, Senhor, por favor, em nome de Jesus, não nos deixe esmorecer. Ajuda-nos a parar de alimentar pensamentos, sentimentos de morte, pensamentos e sensações e emoções que não coadunam, não mais encaixam nas tuas palavras, mas venhamos a arrancá-los pelo poder da espada do Espírito. Tu tens me ensinado que a renovação, ela tem duas partes, uma de retirar e a outra de colocar. Retirarmos os pensamentos malignos e colocarmos novos pensamentos dentro de nós. Essa é a verdadeira metanoia. Tirar o velho e colocar o novo. Porque assim estaremos de acordo com aquilo que tu queres. Não queremos ser daqueles que empurram o caixão à sepultura, enterrando o arrimo da nossa sorte, porque a tua palavra nos diz que tu és o arrimo da nossa sorte. Nós te pedimos, Jesus, venha interferir em todo tipo de sepultura que o adversário planejou para nós, da tua imagem, do teu propósito, do teu governo, do nosso próprio sofrimento em relação a fazermos aquilo que tu mandas, porque tudo isso foi contaminado com alguma ferida, com alguma morte, e estamos deixando aquele cortejo, o culto fúnebre prosseguir. Dou um comando agora, em nome de Jesus, espíritos de sepultura, soltem, em nome de Jesus, sentimentos, pensamentos e vontades, em nome de Jesus, e que a graça do Pai encontre corações humildes para que seja refeito, para que seja retomada a rota profética de cada casa familiar que está aqui, cada casa sacerdotal, cada casamento, cada maternidade, cada paternidade que há, Senhor, aqui, e daqueles que ainda vão ouvir, recebam o poder da ressurreição e da vida. Receba o cortar, o interromper de cultos fúnebres, ó Deus, daquilo que é verdadeiramente planos, sonhos, propósitos que o Senhor tem nos dado. Há uma continuidade geracional. Aqui, Jacó, José. Aqui, entre nós, o próprio Deus e nós. A história de Deus está sendo escrita na terra através dos teus filhos, que somos nós. Vem nos ajudar, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Até amanhã, querendo Deus.
Um abraço, shalom, shalom, irmã Edna, missionária Fátima, vamos ver aqui, e todo mundo que aqui está, em nome de Jesus, Deus abençoe, Deus guarde e nos livre de todo mal, em nome de Jesus, amém? Shalom, shalom, até amanhã, 7h30, querendo Deus, fiquem com Deus, shalom, aleluia!